camaleão, ele tem a capacidade de se camuflar, de parecer com o ambiente, e assim ele atacar as suas presas. O polvo, outro animal marítimo, ele também faz a mesma coisa. Muitas vezes ele se confunde com o ambiente, com as rochas, o fundo do mar, e quando vê a presa, está andando assim, pertinho dele, no alcance dele. E quando vê, ela vira presa, o povo se alimenta. O inimigo, ele faz exatamente isso. Ele se aproxima, se achega. Quando vê, ele está dentro, muitas vezes, da nossa vida. Ocupa espaço, faz coisas, mexe, bagunça com a nossa vida. E a gente acha que muitas vezes é até o nosso cônjuge, ou os nossos filhos, ou amigos de trabalho, colegas de trabalho, tudo. Não! A culpa é nossa, porque nós fomos os irresponsáveis em não perceber que o inimigo já estava entrando nas nossas vidas. Mas por que ele conseguiu nos alcançar? Porque nós estávamos distraídos. Uma das armadilhas, ou algumas das armadilhas, que o inimigo ele usa, ele navega, primeira coisa, ele navega em qualquer condição. Ele não tem nenhuma situação que ele não navegue, que ele ande. Não tem. Qualquer condição. Se nós estivermos desprotegidos, ele faz isso. Agora, se nós estivermos com a nossa mente guardada no Senhor, atentos, vigilantes, como bons soldados, como bons filhos de Deus, aí ele não tem ação nenhuma. Porque nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. Assim como permitiu o espinho em Paulo, na carne, ele pode até nos permitir. Para quê? Para que nós não venhamos a pecar contra o próprio Senhor. Que seja isso que o Senhor faça em nós, para que não pecamos contra Ele. Que não fiquemos aborrecidos com a ação de Deus em nossas vidas. Deus está agindo em nós? Amém. Louvado seja o Senhor, que Ele está cuidando de mim. Eu sou aquela ovelha que por muito pouco eu me afasto. Que o Senhor cuide, deixe o espinho na carne, para que eu não venha pecar contra Ele, para que eu não venha dar um falso testemunho, um mau testemunho. Nosso conhecimento nos assuntos da fé é deficiente. Eu poderia fazer uma pergunta, mas infelizmente isso é uma afirmativa. Aqui é uma pergunta. Mas eu falo também sobre mim, não estou dando direção a alguém aqui não. Isso somos nós, infelizmente. Por isso que precisamos congregar com frequência, para que possamos ser fortalecidos na palavra, na discussão entre os irmãos. Ele então nos tenta ao erro. Nossa consciência é frágil, ele nos tenta ao perfeccionismo e a muita precisão. Nossa consciência é muito larga, com uma linha eclíptica, ele nos tenta a liberdade carnal. Somos pessoas de espírito ousado, ele nos tenta a presunção. Somos medrosos e temerosos, ele nos tenta o desespero. Temos uma disposição flexível, ele nos tenta a inconstância. Somos rígidos, ele trabalha para fazer de nós heréticos, cismáticos, rebeldes e obstinados. Somos de temperamento austero, ele nos tenta a crueldade. Somos ternos e brandos, ele nos tenta a indulgência e apenas tolas.
Somos quentes em questão de religião, ele nos tenta o zelo e a superstição cega. Somos frios, ele nos tenta a moralidade laudicense. Ele coloca na armadilha para de um modo ou de outro nos alcançar. Você se vê em algum aspecto nisso? Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Porque o inimigo, ele está sempre nos analisando. É que nem quando, por exemplo, um pescador. Quem pesca aqui sabe muito bem como é que é. Para cada tipo de peixe, ele tem uma isca apropriada. Ele separa. Ele prepara. E lança. Esperando que morda. O peixe morda. Muitas vezes, nós nos posicionamos, nós nos comportamos como esses peixes, que ao lançar a isca, nós vamos lá e mordemos. Nós não percebemos que o inimigo já está ali, agindo em nossas vidas. Amados, ele pode considerar qualquer situação. Tá? Ele vem da forma mais temerosa que tememos, coloca-se diante de nós como objetos de tentação, que são mais agradáveis à nossa natureza, e assim pode logo nos aproximar da rede dele. Ele é assim, ele vai arredando, vai conduzindo, e se nós não estivermos atentos, facilmente cairemos. Por isso que, mais uma vez, quando nós nos tornamos fracos no Senhor, é da força dele que precisamos. A nossa força, muitas vezes, nos leva à arrogância. A nossa sabedoria, ou conhecimento, ou experiência, pode nos levar à arrogância. Achar que nunca seremos atingidos. Paulo, olha o próprio Paulo. O espinho foi lançado na carne, permitiu o espinho na carne, para que ele não viesse a pecar. Nós nos submetemos. Nosso conhecimento nos assuntos da fé é muito deficiente. Ele também considera a nossa posição entre os homens. Muitas vezes, a gente acha que, estando dentro da igreja, tendo a comunhão entre os irmãos, nós somos fortes, não pecamos, louvado seja o Senhor. Quando nós estamos ausentes dessa comunhão, dessa presença dos irmãos, muitas vezes nós nos tornamos presas fáceis. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas amizades que nós escolhemos, nas amizades que selecionamos, as pessoas que estão em nossa vida, essa comunhão, essa empatia com o mundo, em levarmos a palavra de Deus aos pecadores. Isso é uma missão nossa, mas nós não podemos ser enredados pela situação, pela condição. Por quê? Porque senão a gente vai acabar pecando contra o Senhor. Por isso que precisamos que a nossa fé ela seja fortalecida e o nosso amadurecimento na palavra também seja a cada dia. A gente não pode achar que aquilo que nós já sabemos, que conhecemos, é o suficiente. Não podemos ser presunçosos a isso. As cartas, elas falam diversas vezes, continuemos avançando. Continuemos avançando. Isso é para nossa vida com Deus, é a nossa vida com a igreja, é com a nossa vida familiar,
cônjuge, nosso relacionamento com os filhos. Amados, a palavra de Deus, ela tem instrução em todos os aspectos. Não tem menor, nem maior, nem menos importante, nem mais importante. Tanto que Deus, isso é evidente, porque se isso não fosse importante, o sacrifício do Senhor, ele seria limitado. É só para esse pessoal aqui, para esse grupo, e só para essa situação. Aquele pecadinho não tem relevância. Existe pecadinho para Deus? Não. Pecado. Então a gente tem que compreender que o sacrifício do Senhor é para todos os pecados. O arrependimento nosso é para todos os pecados. Não tem condição menor ou maior. O Senhor, quando ele se sacrificou, quando ele morreu lá na cruz, foi por todos os pecados, sem exceção. Sem exceção. Ele também considera a nossa posição. Que posição é essa? O nosso status. O inimigo considera isso para nos atacar. Porque se você, vamos lá, se você tem uma condição financeira boa, estável, ele vai atacar nessa situação? Não. Ele não vai atacar você te mostrando coisas materiais. Se você já está estabilizado, ele não vai te apresentar com isso. Ele vai te apresentar com outras coisas. Amados, ele considera qualquer um. Se ele não pode te atingir diretamente, ele considera o seu cônjuge, ele considera seus filhos, ele considera qualquer coisa. E olha, pode ter certeza, na hora que ele lançar as flechas dele contra nós, ele vai querer derrubar qualquer um para usar contra isso, para nos levar à fraqueza, para nos levar a pecar contra o Senhor, para nos fragilizar. E ele faz isso. Ele faz isso, como ele fez com a vida de Paulo. Quantos que Paulo não conheceu que partiu? Amados, os discípulos de Jesus. Jesus ficou 3 anos e meio com eles, preparando, ensinando, cuidando, orientando. 3 anos e meio. Alguns deles, logo depois, já tinham sido sacrificados. Não demoraram muito tempo depois da morte de Jesus, já estavam sendo sacrificados. E o Senhor preparou todos eles para isso, para que pudessem suportar isso. E Ele, inclusive, deixou a palavra dele para que permanecêssemos fiéis até a morte, se assim fosse o caso. Até a morte. Por que negligenciarmos esse tão grande amor? Ele tem uma tentação específica para cada um dos filhos de Deus. Sabe exatamente como nos ferir. Em nossa posição, em nossa capacidade, em nossa educação, na sociedade, no nosso chamamento. Tudo isso pode ser a porta no qual ele pode e vai nos atacar. Ele vai usar qualquer um. Amados, falei muito do inimigo. E isso aqui não deve ser local para isso. Mas a gente tem a obrigação de trazer aos irmãos, a todo filho de Deus, as ciladas e as armadilhas. A gente, quando fez esse trabalho hoje de evangelismo, muitas pessoas que não tiveram, talvez até hoje, a oportunidade. Talvez alguns nunca tiveram ouvido sobre isso hoje. E possivelmente foram alcançados. Que uma alma seja salva de Deus.
No 7 ele diz aqui, olha, que maravilha, no 15, 7 ele diz assim: digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse é o foco. Cada um de nós éramos essa ovelha. Estávamos abandonados. Ou estávamos perdidos. Abandonados não. Perdidos. E o Senhor foi lá e nos atraiu. Foi lá e nos buscou. Foi lá e nos remiu. Foi lá e nos justificou lá na cruz. E Ele ressuscitou. A nossa esperança, ela está baseada na obra da cruz e na ressurreição. Nós não precisamos achar que a salvação ela vem e vai, porque a própria palavra diz: uma vez salvo, salvo. A palavra nos instrui e nos fortalece, nos fortifica, dizendo que uma vez salvos, somos salvos. Então não precisamos temer que vamos perder a salvação. Mas uma das coisas que a gente não pode fazer é entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque, como ele fala aqui, diz que haverá um maior júbilo no céu por essa ovelha, que fomos nós. Agora, em se tratando de nós sermos agora, se nos tornamos agora essa ovelha e fazemos parte desse grande rebanho, temos que ser zelosos, ser obediente ao grande e supremo pastor. Não podemos nos afastar, não podemos fazer o que nós fazíamos antes, mas muito pelo contrário, nós temos que estar sempre perto do bom e supremo pastor. Não adianta dizermos que somos filhos de Deus quando o nosso testemunho não parece isso. Como convencer o mundo que nós somos filhos de Deus, que nós cremos na obra da cruz e na ressurreição de Cristo, se nós não comportamos como filho de Deus, nós não temos palavra de esperança, nós não temos palavra de vida. As nossas vidas não testemunham isso. Então, amados, a gente precisa compreender que o inimigo, ele pode muitas coisas, mas ele não pode tudo. Quem pode tudo é o Senhor Jesus. Ele pode tudo. E até nós que estávamos perdidos e não considerávamos dignos dessa grande e poderosa salvação, Ele mesmo assim foi nos buscar. E é nisso que devemos nos agarrar, nessa fidelidade de Deus para conosco, nessa imutabilidade da obra da cruz em nossas vidas, devemos nos agarrar. E nem num momento abandonar isso. Precisamos. Não é o Senhor que precisa, mais uma vez, quem precisa somos nós. Nós precisamos. O bom testemunho, a boa vida do Filho de Deus está em permanecer na dependência e na condução dele. Enfrentaremos dificuldades, como o mundo diz, cada dia um leão, para matar. Que se importa, pode ser 3, pode ser 10. Quem está cuidando de nós é o próprio Senhor. Quem nos leva, quem nos capacita a enfrentar todas as tribulações é o próprio Senhor. Efésios 5, para fecharmos.
Efésios 5 ele fala assim para a gente: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Essa é a palavra. Sejamos imitadores em qualquer circunstância. Afligidos, perseguidos, humilhados. Amados, o nosso Deus, Cristo Jesus, se sacrificou na cruz. Éramos indignos e nos tornamos agora justificados, regenerados. Ele preparou uma grande morada para cada um de nós. A nossa esperança não está em nós, está no próprio Cristo. Isso é que é maravilhoso. Ele fez a obra e nos abraçou, nos atraiu. Quem somos nós para recusar esse maravilhoso presente? Sejamos amorosos com a palavra de Deus, que sejamos submissos à vontade de Deus, que tenhamos em nosso coração entendimento, que o Senhor nos conceda entendimento para que a vontade dele seja sempre feita em nossas vidas e que nós nos submetemos